O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Que pretendes ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor se lembra sempre da aliança. 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 Duas palavras que nós poderíamos... Não vai não, fica aqui. Vem cá que você vai cantar de novo. Duas palavras que nós poderíamos resumir a palavra de Deus todinha, toda a Bíblia. Novo Testamento nós poderíamos resumi-lo em amor. E todo o Antigo Testamento nós poderíamos resumir em aliança. Por isso eu queria que você cantasse mais uma vez o refrão do Salmo, se convencendo disso. Todo o Antigo Testamento, toda a história do povo de Deus é uma história marcada pelo desejo de Deus, de um Deus que quer fazer aliança com o seu povo. Feche os seus olhos e se convence desse Senhor, que Ele sim se lembra sempre da aliança. Cante. O Senhor se lembra sempre da aliança. Cante. O Senhor se lembra sempre da aliança. Naqueles momentos difíceis da sua vida, O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. sabe aquele momento que parece que Deus sumiu? Não sei se você já viveu uma experiência dessa. Aquele momento que parece que você poderia até perguntar: onde é que está Deus agora? Esse salmo ele vai dizer: o Senhor se lembra sempre da aliança. Pensa na tua história agora. Quando foi aquele momento que você teve todos os motivos para dizer: Deus não estava lá. Se Ele estivesse, poderia ter sido diferente. Onde é que o Senhor estava naquele momento, naquela situação? Aí você vai cantar para aquela situação que você viveu. Lembra aí, aquele momento que a dor bateu na tua porta, aquele momento em que o sofrimento bateu na tua porta, naquele momento em que você foi alguma coisa ou alguém foi arrancado de você. Pensemos, o Senhor se lembra sempre da aliança.
Onde é que estava Deus naquele momento? Ele estava aqui, ó. Cante. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Só vocês agora. O Senhor. Bem forte. Se convença disso. Se convença disso. O Senhor se lembra sempre. O Senhor. Obrigado. Nós ouvimos na primeira leitura que diz assim: é a história de Abrão, primeiramente, que Deus vai ao encontro deste homem e diz assim: eis a minha aliança contigo, tu serás pai de uma multidão de nações, já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Descorre tudo aquilo que vai ser essa aliança. E depois Deus termina dizendo: guarda a minha aliança, tu e tua descendência para sempre. Eu fui atrás do dicionário para saber o que o dicionário fala sobre o que é aliança. É o que liga duas partes sem a introdução de uma terceira parte. Simples, né? Aliança é o que une duas partes sem a introdução de uma terceira parte. A aliança que Deus fez com Abraão e a aliança que o Senhor se lembra sempre, como nós acabamos de cantar, é a aliança que Ele fez comigo e com você, sem a introdução, sem que entre uma terceira parte que não seja eu e Deus, você e Deus. Pensemos que no rito do sacramento do matrimônio tem a entrada das alianças. E no rito vai dizer, claro, não é com essas palavras, não é como eu vou dizer, mas mais ou menos, que esta aliança prove, mostre o que vocês acabaram de fazer. Ou seja, quando alguém recebe uma aliança, e aqui mostrando este anel que eu uso para mostrar visivelmente a minha aliança com Deus como sacerdote, mas eu falo de maneira especial a você, esposo e esposa, é o que une vocês dois, sem que vocês permitam que entre uma terceira parte. A aliança que Deus quer fazer comigo e com você. A aliança que Ele está, como eu disse, daríamos para resumir todo o Antigo Testamento nessa palavra, aliança. Porque pensemos, Deus faz a aliança primeiramente com Adão e Eva. Depois Ele faz aliança com Noé. Depois faz aliança com Abraão. Depois faz aliança com os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Depois Ele vai fazer a aliança que tinha sido quebrada porque o povo tinha ido para o Egito, estava se pervertendo, se perdendo, escravizado no Egito. Deus vai fazer a aliança com Moisés, e através de Moisés essa aliança é renovada. E através dos reis, e através de Davi, até chegar à nova e eterna aliança e a perpétua aliança em Jesus Cristo. Deus quer fazer aliança comigo e com você. E a aliança, como eu já disse, o significado significa não, é até redundante, mas o que significa a palavra aliança? O que une, é o que une duas partes, sem a introdução, sem a entrada de uma terceira parte.
para que nós sejamos fiéis à aliança de Deus, que Ele fez conosco, nós não podemos permitir que entre uma terceira parte. Nós não podemos permitir que a nossa aliança com Deus, e que bom falar de aliança nos tempos em que estamos vivendo, a nossa aliança não é uma aliança de interesses. A nossa aliança não é uma aliança de conveniências. A nossa aliança não é uma aliança de benefícios. A nossa aliança não se rompe quando uma base ou uma parte está perdendo. A nossa aliança com Deus, ou melhor, a aliança de Deus comigo e com você, é uma aliança de amor. Não é uma aliança de interesses. Eu não me aproximo de Deus somente para receber as coisas que Deus pode me dar. E aí quando Deus não me dá, eu deixo entrar uma terceira, uma quarta, uma quinta parte. Não, a aliança, volto a dizer, o que liga duas partes, sem a introdução de uma terceira parte. Vamos dizer juntos, igual lá quando a gente estava na escola, na escolinha. O que é aliança? Vamos, o que é aliança? Repitam. Calma. É para repetir a pergunta. O que é aliança? É o que liga duas partes sem a introdução de uma terceira parte. Agora eu vou fazer a pergunta e vocês vão responder bem forte, ok? Já aprenderam o que é aliança? Ou querem repetir? É o que liga duas partes. Meu Deus, eu estou falando português e vocês estão entendendo a minha língua. É o que liga duas partes sem a introdução de uma terceira parte. Dá para tirar 10 na pergunta agora? Vou fazer a prova, hein? O que é aliança? Calma. Gente, vocês estão o mundo inteiro vendo vocês. As câmeras estão voltadas para vocês. É porque vocês não estão se vendo. Mas sabe aquela pessoa que você falou, me assista na canção nova que eu vou estar passando? Ela vai estar te vendo e ela vai estar, meu Deus, ela não respondeu. Eu vou fazer a pergunta e vocês vão dar bem forte a resposta, ok? O que é aliança? Oito. Passaram assim no raspão. Só que eu quero fazer agora uma outra pergunta. Como é que está a sua aliança com Deus? Não precisa responder não, porque eu sei que agora você engoliu seco. Se aliança significa o que une, aquilo que liga duas partes, sem permitir, sem a introdução de uma terceira, como é que está a sua aliança com Deus? A aliança que Deus quer fazer comigo e com você não é uma aliança de interesses, não é uma aliança de benefícios, não é uma aliança de politicagem. Não, a aliança que Deus quer fazer comigo e com você é uma aliança de amor. Para sabermos como é que está a nossa aliança com Deus, aí nós vamos para o Evangelho. Nós já estamos terminando ali o capítulo 8 do Evangelho de São João. Jesus, ele está sendo questionado. Jesus está sendo quase que interrogado. Aqui, Jesus não era nem apenas investigado, Jesus aqui já era réu, já queriam matar Jesus. E aí, Jesus vai dizer, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais morrerá. Quem ama, mata? Quem ama, mata?
Quem ama entrega o outro. Quem ama fala assim, que você fala. Não. Quem ama é capaz de morrer no lugar do outro. Então a aliança que Deus quer fazer conosco é essas alianças que nós estamos enjoando de ver acontecendo pelas televisões. A aliança com Deus é a aliança de amor. E aí ele vai dizer, para nós sabermos como é que está a nossa aliança, a primeira coisa, se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Para eu saber como está a minha aliança com Deus, a primeira pergunta é essa: eu estou guardando a palavra de Deus? Não é guardar no seu bolso, não. Não é você pegar a Bíblia e guardar na bolsa. Guardar no coração. Colocar a palavra de Deus no coração. Deixar que ela direcione os teus passos. Deixar que aquilo que é palavra de Deus, e a palavra de Deus é manifestada naquilo que nós lemos na Sagrada Escritura. E mais do que isso, a palavra de Deus é a própria vontade de Deus. Tudo que Deus espera de nós está na sua palavra. Tudo o que Deus quer para que essa aliança de amor seja fortalecida e não seja essas alianças que nós estamos vendo nas televisões, mas que seja uma verdadeira aliança de amor. A primeira coisa: quem ama não mata. Quem guarda a minha palavra jamais verá a morte. Guardar a palavra significa colocá-la em prática. Não é guardar como infelizmente a gente encontra por aí. Onde é que está a Bíblia? Está guardada. Onde? Nem sei. Eu sei que está tão guardada que nem eu sei mais. Não é esse tipo de guardar. Guardar a palavra significa colocá-la em prática. Guardar a palavra significa fazer aquilo que está escrito ali. Se eu não quero uma aliança de benefícios, se eu não quero uma aliança de interesses, se eu não quero uma aliança que vai me dar status e quando não está mais me dando status eu rompo a aliança, se eu não quero que um terceiro, e o terceiro é o ladrão, o terceiro é aquele que vem roubar. É a mesma coisa num casamento. Quando um marido ou uma esposa começa a ser seduzido ou seduzida por outro, ou por outra, é porque este terceiro, essa terceira está querendo entrar na aliança que foi feita com aquele casal. Mas voltamos ao que está escrito no dicionário: aliança é o que une sem permitir que entre um terceiro. E a primeira coisa para nós fortalecermos a nossa aliança com Deus é vermos se estamos guardando a palavra de Deus. É ver se nós estamos praticando a palavra de Deus. Meus irmãos, o próprio Senhor vai dizer que a palavra é luz para os nossos passos. Pensemos em todas as coisas que não acontecem na nossa vida e que muitas vezes nós estamos sem uma resposta, sem saber para onde vamos, sem saber o que fazer. A palavra de Deus guia. Seria muito fácil se nós fizéssemos até como o Padre Zezinho canta. Nessa situação, Senhor, o que eu devo fazer? Amar como Jesus amou, sorrir como Ele sorriu, cantar como Ele cantou, pular como Ele pulou. Não tem essa parte, mas eu estou acrescentando, me perdoe, Padre Zezinho. Guardar a palavra de Deus é fazer tudo o que Jesus faria naquele momento. Se eu quero fortalecer essa aliança de amor, não permitindo que o ladrão entre no meio desta aliança que eu fiz com Deus. E o ladrão nós sabemos muito bem que é o diabo. O ladrão nós sabemos muito bem que quer roubar a tua alma, quer roubar a minha alma de Deus. Para que ele possa não zombar da tua cara, não zombar da minha cara, mas zombar da cara de Deus, dizendo: olha aí, aquele que você fez aliança, aquele que você derramou o seu sangue, olha onde ele está. Eu já roubei ele de você, eu já o roubei de você. De que adiantou você derramar todo o teu sangue?
se eu, numa simples sedução, roubei ele de você. Para nós não sermos roubados de Deus. E a palavra é esta mesma. Para que eu e você não sejamos roubados de Deus, porque o Deus conquistou a minha liberdade com o sangue que Ele derramou na cruz. Para eu e você não sermos roubados de Deus, a primeira coisa é ter a palavra de Deus como essa luz que vai me guiar. Eu não farei nada se não for dita na palavra de Deus. E lá diz tudo. Se você quer um livro que responda todas as suas perguntas, é a palavra de Deus. Se você tem dúvida de alguma coisa, a palavra de Deus responde. Seria interessante que nós, percorrendo toda a palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, fôssemos vendo quantas perguntas são respondidas. Eu posso dizer todas. Porque toda pergunta da alma humana, só quem responde é Deus. Porque Deus é o único que revela a verdade que muitas vezes nem eu quero que ela seja revelada. A verdade que muitas vezes nós queremos até esconder, Deus revela. Mas não revela para expor, revela para educar, revela para direcionar, revela para dizer: meu filho, não vá por este caminho. Você mãe, você pai, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quantas vezes você vai dizer para o seu filho: meu filho, não vá naquele lugar, é perigoso. Você já falou isso? Quantas vezes minha mãe e meu pai não falavam isso? Não vá para ali, é perigoso. E a gente às vezes teimoso, safado, vai. E o que acontece? Quebra a cara. Guardar a palavra de Deus é fortalecer a aliança que Ele fez conosco para não sermos roubados por um terceiro. Você não precisa ser roubado e você não pode permitir ser roubado de Deus, porque Deus conquistou a tua liberdade com o sangue que Ele derramou na cruz. A primeira é esta. Se queremos fortalecer essa aliança de amor que Deus fez com Abraão, que Deus fez com Moisés, que Deus fez com os reis, que Deus fez com Davi, que Deus selou em Jesus Cristo, se nós queremos fortalecê-la, a primeira coisa é colocar a palavra de Deus em prática. Mas para colocar em prática é preciso conhecer. E tem quanto católico fraco por aí afora. Percebam uma coisa. No primeiro domingo da Quaresma, as tentações de Jesus, o diabo tentou Jesus usando inclusive da própria palavra de Deus. Quantos católicos, por não conhecerem a palavra de Deus, se vendem quando alguém usa da palavra de Deus para dizer o que eles querem dizer, não o que Deus quer dizer. Não se deixe roubar, mesmo que seja pela palavra de Deus. Lembre, não estou comparando esses com o diabo, mas a ação nós podemos dizer que é bem parecida. Porque o diabo tentou Jesus cuspindo na cara de Jesus a própria palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou ser roubado de Deus e muitas vezes pela própria palavra de Deus mal colocada, como o diabo fez nas tentações de Jesus. Segunda coisa, para fortalecermos a aliança. Teve toda a discussão ali. Porque os judeus disseram: nós somos filhos de Abraão. Nós somos filhos deste que nós ouvimos na primeira leitura, que Deus escolheu este homem para fazer aliança. Nós não somos filhos da escrava, nós não somos filhos da perdição, nós somos filhos de Abraão.
Então quem é você para dizer que se nós não seguirmos a tua palavra nós vamos morrer? E aí Jesus diz: quem sou eu? Se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Se a primeira coisa para fortalecermos a aliança é guardar a aliança, é guardar a palavra de Deus, é colocar a palavra de Deus para ser a luz que guia os meus passos. A segunda coisa para fortalecer esta aliança, para eu não ser roubado por um terceiro, a segunda coisa é conhecer a Deus. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser vosso Deus, porém vocês não o conhecem. Quem não conhece a Deus cria ídolos. Quem não sabe quem é este Deus cria ídolos. E nós vamos criando ídolos e ídolos e ídolos e ídolos, porque não conhecemos a Deus e vamos deixando que esta aliança que Deus fez, aquilo que une duas partes sem a introdução de uma terceira, nós vamos deixando que entre a terceira, uma quarta, uma quinta, uma sexta parte, porque vamos colocando nesta relação eterna, nesta aliança eterna, porque Deus derramou o sangue dele para me salvar e para te salvar. Nós vamos permitindo, se eu não conheço este Deus, como estes que Jesus está dizendo, vocês dizem que este é o vosso Deus, só que vocês não o conhecem. Como muitos de nós podemos dizer, sim, eu acredito em Deus, eu creio em Deus, eu faço isso, vou à novena, sim, vou em peregrinações, faço toda... Mas será que nós conhecemos a Deus? É uma pergunta que eu também faço a mim mesmo hoje. E quando eu me preparava para essa homilia, eu me perguntava, eu, padre, que celebro todos os dias o santo sacrifício, que atendo a confissões, que falo de Deus, será que eu estou, Padre Anderson, será que você está conhecendo a Deus? Porque se eu não conheço a Deus, eu vou construir ídolos para colocar no lugar de Deus. Ou seja, eu vou permitindo que terceiras, quartas, quintas partes entrem no meio desta aliança que une apenas duas partes. E Deus se deixa conhecer. Deus se mostra, Deus fala, Deus age, Deus está conosco. Se nós não o conhecemos, Ele vai passar despercebido na nossa vida. Se nós não o conhecemos, Ele vai passar despercebido quando muitas vezes nós recebemos as visitas dEle. E não pense que Ele vem visitar-nos apenas quando está tudo bem, não. Ele pode visitar no luto. Ele pode visitar você no sofrimento, Ele pode visitar você na dor. E eu posso dizer que Ele visita até mais vezes a cada um de nós neste momento, porque Ele nos visita para nos fortalecer nestes momentos. Não é? Ele não visita para nos tirar destes momentos, não. Ele visita para nos fortalecer. Ele visita eu e você para dizer, eu estou com você. Eu também vivi o meu padecimento na cruz e eu estou aqui para te dar força. Você pode conseguir comigo, porque tudo posso naquele que me fortalece, vai dizer São Paulo. Agora, se eu não conheço a Deus, este Deus vai passar na minha vida e eu não vou percebê-lo. Eu não vou reconhecê-lo, eu não vou saber onde é que Deus está. E aí eu posso dizer aquilo que eu dizia no começo, naquela situação que nós lembramos, quando nós cantávamos o refrão do Salmo. Se eu não conheço a Deus, eu vou dizer com toda a clareza, onde é que Deus está? Onde é que Deus esteve? Se preocupe não. São cachorros, fazem barulho, escândalo, mas eu estou tentando gritar para você não olhar para o cachorro e olhar para o padre. Tá bem? Vão acontecer mesmo, eles são assim, eles gostam de fazer barulho, são cães. Eles gostam de fazer barulho justamente nessa hora. Mas olhem para cá,
para você não perder o raciocínio. Se eu não conheço a Deus, Deus vai estar passando na minha vida e eu vou estar mais preocupado com os cachorros. Deus estará falando comigo e eu estarei ouvindo os latidos dos cachorros. Deus vai estar fazendo maravilhas na minha vida e eu vou estar atento às coisas que passam. Pronto, aí, ó. Chegaram de novo, estão tudo aí chamando a atenção. Mas quem não conhece a Deus se perde quando Deus passa na vida. Quem não conhece a Deus cria ídolos. Estes aqui, como nós ouvimos no Evangelho, que se achavam, e que eram sim, não é que se achavam, eram judeus, são filhos de Abraão. É o povo da primeira aliança, sim, não tem como negar, o judeu é o povo da aliança, sim. Mas para estes que conversavam com Jesus em específico, estes que falavam com Jesus, Jesus disse: vocês dizem que Deus, este que fez aliança com Abraão, o vosso pai, este que apareceu a Abraão e deu a ele Abraão e a descendência dele foi abençoada, este Deus, vocês não o conhecem. Este Deus que nós acreditamos, este Deus que nós buscamos, este Deus que nós cremos, este Deus que nós podemos ter recebido até mesmo catequeses e mais catequeses. Não adianta, nós não fazemos experiência com conteúdos catequéticos somente. Nós precisamos fazer a experiência com a pessoa de Deus para que eu possa conhecê-lo. Se eu não faço uma experiência com a pessoa de Deus, eu não vou conhecê-lo. Por isso que Deus grita, e tem gritado no nosso tempo, e tem dito no nosso tempo, e que no nosso tempo tem aparecido tantos profetas de Deus. Está aí, vai ser canonizada a Santa Teresa de Calcutá. Já estou chamando de santa, porque já foi proclamada. Vai ser dia 4 de setembro. Dos nossos tempos, morreu ali na década de 90. Quem é que não viu um santo caminhando no mundo vestido de branco que pisou no Brasil? São João Paulo II. Aqui pertinho. Santo Antônio de Santana Galvão, Frei Galvão. E tantos outros santos e santas. Deus tem gritado para que eu e você possamos conhecê-lo. Porque somente quando eu conheço, eu fortaleço esta aliança e não permito que uma terceira parte entre, que um ídolo entre. Guardar a palavra de Deus para que eu não seja roubado. Conhecer a Deus para que eu não coloque ídolos no lugar de Deus. E a terceira coisa que fortalece a Deus. Os judeus começaram a discutir com Jesus. Como disse Jesus, aqui não era mais investigado. Jesus já era réu. Os judeus disseram então, porque Jesus disse: eu sou maior do que Abraão. Abraão exultou ao me ver. Abraão exultou ao me ver, porque ele está dizendo: eu sou Deus. Jesus está dizendo: eu sou Deus. Ele exultou ao me ver. E ao me ver, a descendência começou, a aliança começou. E aí foram questionar Jesus: você não tem nem 50 anos ainda, como pode dizer que você conheceu Abraão? E aí Jesus responde: em verdade vos digo,
Antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, dizendo para Moisés ir até o imperador, dizendo que Moisés devia ir para libertar o povo do Egito. É claro que Moisés perguntou, mas espera aí, se alguém me perguntar quem me mandou vir aqui, o que eu digo? Deus disse, diga que eu sou, enviou você para libertar o povo de Israel. Por isso que Jesus diz aqui, antes que Abraão existisse, antes que todas as alianças existissem, eu sou Deus. O eu sou aqui significa o nome de Deus. O nome de Deus que os judeus não se acham nem dignos de pronunciar. Mas Jesus mesmo está dizendo, eu sou, o eu sou, é o eu sou lá que se manifestou a Moisés. É o eu sou que se manifestou a Abraão. É o eu sou que se manifestou a Noé, lá quando veio a grande enxurrada e a arca de Noé foi construída. Este eu sou é aquele que se manifestou a Davi. Este eu sou foi aquele que se manifestou a todos os profetas. Este eu sou é aquele que se manifestou para preparar os caminhos do Senhor em João Batista. Este eu sou chegou. Este eu sou é Deus, é Jesus. Fortalecer a aliança com Ele, para que não entre uma terceira parte, para que não entre aquele que te rouba, para que nós possamos criar um caminho de aliança com Deus blindado. A nossa aliança com Deus é que tem que ser blindada. Porque se nós estivermos com Deus, nós seremos blindados. Se nós tivermos essa aliança bem forte com Deus, que não é uma aliança de interesses, que não é uma aliança de favores, mas é uma aliança de amor, nós é que seremos blindados. Nós estaremos blindados, porque não entrará um terceiro. Não entrará uma terceira parte, porque a aliança é aquilo que une duas partes. Não entrará uma terceira parte, nós estaremos blindados. Mas para isso eu preciso guardar a palavra de Deus, tê-la como a luz que encaminha os meus passos, para que eu não seja roubado, para que eu não seja enganado. É preciso a segunda coisa. É preciso conhecer este Deus, e Ele se mostra, e Ele se revela a cada um de nós. Porque se eu não conheço a Deus, eu vou criando ídolos, e o ídolo pode ser qualquer coisa. Pode ser o teu emprego, pode ser a tua casa, pode ser o teu marido, pode ser a tua esposa. Não estou dizendo para você largar dela não, aguenta firme. Não manda ela embora não. Mas ela não pode se tornar a sua ídola. Nem o seu ídolo, nem o dinheiro, nem o poder. E quanta gente briga por causa do poder, né? Porque não conhecem a Deus. E nós estamos vendo toda essa palhaçada que nós estamos vendo aí afora. De alianças e alianças e alianças, porque não fizeram a aliança verdadeira e única que é com Deus. Por isso que querem inúmeras coisas, porque não conheceram a verdadeira aliança de amor. Porque não admitem, não assumem que Jesus é Deus, que Jesus é Senhor. Guardar a palavra, conhecer a este Deus, porque se eu não conheço, eu vou fazer aliança com qualquer um ou com qualquer uma, e aí eu terei ídolo. E se eu não assumir que Jesus é Deus, eu não vou assumi-lo como Senhor.
E aí deixa eu dizer, eu vou até tê-lo na minha vida. Mas como narra no sistema monárquico parlamentar da Inglaterra, tem a rainha lá, Rainha Elizabeth, mas quem manda é o primeiro-ministro. Nós podemos até ter Deus na nossa vida, como rei, se nós não guardamos a sua palavra, se nós não o conhecemos, e se nós não o temos como Deus, vamos tê-lo até como trono, porque Ele me deu algumas coisinhas já, ou porque a minha fé tradicional eu recebi, fui recebendo assim, mas nunca fiz uma experiência. Ele vai ter o lugarzinho dele, mas quem manda na minha vida é o primeiro-ministro, que sou eu. Quem vai mandar na sua vida é o primeiro-ministro, que é você. Não permita que esse tipo de aliança aconteça na sua vida. Dê plenos poderes àquele que é o Senhor da tua vida e não ao primeiro-ministro, que é você. Dê plenos poderes ao Rei do Universo e não ao primeiro-ministro, que é você. Porque Jesus tem até um lugarzinho bom. Jesus tem até um lugar ali, Ele aparece de vez em quando, igual a rainha. Eu acho tão bonitinha a rainha da Inglaterra. Uma senhorinha assim, tão bonitinha, né? Ela dá tchauzinho assim. Mas quem manda é o primeiro-ministro. Não permita que o primeiro-ministro governe a tua vida. E o primeiro-ministro, estou deixando bem claro, sou eu e você, quando queremos que Deus ocupe um lugarzinho, mas quem manda sou eu na minha vida. Fortalecer a aliança com Deus é guardar a palavra dEle, é conhecê-lo, porque senão vamos ter ídolos, e é admitir: o único Senhor da minha vida é Jesus. Vamos ficar em pé? Repete assim: meu Deus, neste dia, eu quero renovar a minha aliança contigo. Se por algum motivo ela foi rompida, o Senhor tem poder de restaurá-la. Porque Jesus derramou o seu sangue. Para que esta aliança fosse sempre nova e eterna. Ele derramou o sangue por mim. Ele conquistou a minha liberdade. Por isso eu não posso permitir que nada, nem ninguém me roube desta aliança. Por isso, Senhor, eu quero guardar a tua palavra. Para que eu não seja enganado por falsas doutrinas, por simples ideologias. Eu preciso te conhecer, Senhor. E eu só te conhecerei se eu faço uma verdadeira experiência contigo. Eu te assumo como Deus na minha vida. Eu não quero ser o primeiro-ministro. Eu quero dar plenos poderes. A Jesus, meu Senhor. Porque somente assim a aliança de amor de Deus para comigo será fortalecida. Eu não quero fazer uma aliança de interesses. Eu não quero fazer uma aliança de valores. Eu não quero fazer uma aliança de favores. Eu quero fazer uma aliança de amor. Por isso, agora ergue os seus braços, fecha os seus olhos. E agora vai pedindo essa renovação. Vai pedindo que o Senhor agora renove esta aliança. Vai falando: Senhor, renova
aliança comigo, renova esta aliança. Se essa aliança, Senhor, foi rompida pela minha ignorância, porque eu não te conhecia, pelas vezes que eu me desviei porque eu não guardava a tua palavra, pelas vezes em que eu fui roubado porque eu tinha outros deuses, porque eu não te assumia como Deus. Senhor, eu quero te assumir nesta tarde. Senhor, eu quero te assumir nessa tarde como meu único e verdadeiro Deus. Senhor, eu quero te assumir nessa tarde, por isso derrama sobre mim o teu Espírito Santo, Senhor, que restaura a aliança comigo. Senhor, restaura a minha aliança contigo, Senhor. Restaura a minha vida. Se a minha aliança por algum motivo foi quebrada e eu permiti, Senhor, que na minha vida entrasse um terceiro, um quarto, até mesmo um quinto, Senhor, eu quero renunciar a estas coisas e fazer uma única e verdadeira aliança que une duas partes sem ter a entrada de uma terceira. Dai-me, Senhor, o teu Espírito Santo. Renova, Senhor, em mim esta aliança. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também, cante. Eu também quero me derramar de todo o meu coração Nos braços do Pai. Nos braços do Pai. Ergue os braços e cante. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, Com teu poder, Senhor, com teu poder tocar meu ser. Fluir Do início. em mim. Hoje o céu. Cantinho. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Declare isso. Eu também. Forte. Eu também quero me derramar de todo o meu coração. Hoje. Nos braços do Pai. Erga os braços. Erga a voz. E diga. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Você cantando. Vem, Espírito, com teu poder tocar, fluir em mim. Você não vai precisar de blindagem se a tua aliança for com Deus. Lá, Jesus não era nem mais investigado, ele já era réu. Se nós não permitirmos que entre uma terceira parte na nossa aliança com Ele, nós seremos as pessoas mais felizes do mundo. Diga assim: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. E muito obrigado E muito obrigado por esta aliança por esta aliança de amor de amor que o Senhor fez comigo. que o Senhor fez comigo. Muito obrigado, Muito obrigado, meu Senhor meu Senhor e meu e Deus. meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.